Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a igreja celebra a santidade de um homem que Deus nos enviou para nos dar testemunho da luz. A igreja celebra São João Maria Vianney. Quando eu entrei no meu seminário propedêutico no ano de 2003, o seminário tinha, ou melhor, tem até hoje esse nome: Seminário Propedêutico São João Maria Vianney. O primeiro ano de quem entra com o segundo grau, com o ensino médio já terminado em Alagoas, na época ia estudar na Diocese de Palmeira dos Índios. E chegando lá, eu me deparei com essa figura na capela de São João Maria Vianney, o cura de Ars. E a partir dali eu comecei uma amizade, uma proximidade com São João, até que no ano de 2009, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, proclamou o ano sacerdotal nos 150 anos da morte de São João Maria Vianney. E de lá para cá, como padre, sempre busquei me identificar, estudando a sua vida, as suas ações, me identificar com ele. Só que a igreja hoje, ao celebrar São João Maria Vianney, a igreja exalta a santidade. E vejam que a santidade de vida não é uma prerrogativa só dos padres, mas de todo o povo de Deus. A santidade no mundo de hoje é algo em falta. Como esse mundo está com falta de santos. Mas a santidade não consiste naqueles homens perfeitos que não possuem pecados. Não. Se fosse assim, nós só teríamos duas figuras: Nosso Senhor e Nossa Senhora. Mas a santidade de vida consiste em uma vida abandonada em Deus. Consiste em uma vida que se deixa guiar por Deus. É preciso que nós, que estamos dentro das igrejas, que nós tenhamos dentro de nós esse desejo de sermos santos, de querermos de verdade agradar ao bom Deus. E vocês me veem muito chamando Deus assim, de bom Deus. E isso eu aprendi justamente com ele, porque sempre se referia a Deus assim, o bom Deus. E é preciso que nós aprendamos todos os dias a crescer em santidade de vida. Olha, esse tempo que nós vivemos é um tempo tão sombrio. É o tempo mais escuro da nossa história. Nunca nós vimos tudo parar. Nunca nós vimos tantos medos. Nunca vimos a impotência do homem diante das dificuldades. Mas é preciso que nesse momento nós católicos vivamos essa fé. Esse tempo é um tempo de provação, sim,
É um tempo para aprendermos a depositar em Deus a confiança. Vamos passar por isso, é verdade. Vai chegar um momento em que essa crise vai passar e deve ficar em nós, e deve ficar no nosso ser, uma fé mais avivada, uma fé mais firme, e não um distanciamento de Deus. É claro que vocês nunca viram, como eu também nunca vi, as igrejas fechadas, o povo sem poder participar de missa, cidades inteiras que o povo está sem comungar desde o mês de março. A minha região mesmo, o estado de Alagoas, o povo de Deus comungou em 15 de março. Vão comungar agora em 15 de agosto, quando as igrejas abrirão. E quantos testemunhos eu escutei nesse tempo, de pessoas que nunca imaginaram viver isso. Mas a igreja fechada não quer dizer fechamento do coração para Deus, não. A igreja pode estar até fechada em muitos lugares. Claro que uma atitude para o nosso bem. Não existe uma resposta, não existe uma vacina, não existe ainda um remédio totalmente eficaz, não existe. E os pastores, para o bem do povo, decidiram assim. E nós devemos de verdade ser obedientes, e estamos sendo. Mas esse bendito coronavírus, ele não escolhe ninguém. Ele, quando vem, ele pega quem tem fé e quem não tem fé, quem ama a Deus e quem não ama a Deus, quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E é de verdade uma realidade. Não foi só uma coisa no nosso país, mas foi uma coisa no mundo todo. E a nós o que nos resta? Termos essa atitude assim, de nos abandonar em Deus, de aprendermos a colocar o nosso joelho no chão e implorar a Deus que tenha de nós misericórdia, e implorar a Deus que tenha de nós misericórdia, que escute os nossos rogos, que escute as nossas preces. E se necessário for, vamos prometer a Deus, sim, uma mudança de vida, uma retidão de vida. Vamos fazer as nossas promessas, vamos pedir a Deus que nos proteja e que, se assim passarmos, nós vamos cumprir determinada coisa para buscar agradar a Deus. E vejam que nesse tempo a nossa diocese, a nossa paróquia rezou e reza. Nunca tivemos uma paróquia tão adoradora como o nosso povo aprendeu a adorar, a rezar, a estar em Deus. Uma pessoa me dizia assim: padre, eu estou percebendo que eu vou para a igreja rezar toda semana e não consigo faltar, porque eu tenho mais medo do coronavírus do que de rezar. Eu disse: tem nada não, de uma coisa ruim Deus tira uma coisa boa. É claro. Sim, quem não aprende a ir a nosso Senhor pelo amor, vai na hora do medo, vai na hora da dor. É como, por exemplo, vejam bem, nós devemos servir a Deus
Porque nós amamos a Deus, apesar dos nossos pecados, dos nossos defeitos, das nossas misérias, que são tantos e tantas, que nós temos sim, todos nós. Mas é preciso que nós entendamos que se a gente se converte por medo de ir para o inferno, tá bom. O que importa é que aconteça de verdade uma conversão, uma abertura do nosso coração e um desejo de servir a Deus. Olha, meus irmãos, Deus é tão fascinante. E esse fascínio de Deus passa pela nossa liberdade. É na nossa liberdade que nós respondemos a Ele. E é nessa liberdade que nós provamos o nosso amor para Ele. Na liberdade. É na liberdade que nós provamos que amamos. É na liberdade que nós provamos que somos fascinados por Deus. Volto a repetir, apesar dos nossos defeitos e pecados. Mas hoje a igreja nos pede para olhar a figura dos sacerdotes. Quem são esses homens? Que Deus um dia me fez um. Quem são esses homens? Primeiro, que são homens resgatados por Deus, para a salvação chegar até as pessoas. Quando nós somos batizados, nós entramos na igreja, e esse batismo nos veio pelas mãos de um sacerdote, que nos fez filhos de Deus. Depois, a gente vai crescendo e a gente vai olhando e se identificando com os padres. E vendo os padres, graças a Deus, como homens de Deus, apesar das limitações também, e dos pecados também, apesar das dificuldades também. Mas é preciso olhar com fé, porque é impossível crer na igreja se não se crer no padre. Porque para a igreja católica acontecer, é preciso que exista o padre para nos trazer Deus, e é a única coisa que o padre tem a nos dar, Deus. Como? Na bênção, como no batismo, na filiação que nos dá, como na hora da nossa morte com a unção, como na hora do perdão dos pecados. Eu vou direto a Deus, sem precisar do padre. Então você não conhece nada de Bíblia, porque todos os dons Cristo confiou à igreja, nos seus bispos, nos seus apóstolos. Lembrem do trecho santo do Evangelho de domingo. O Senhor abençoou o pão, partiu e deu aos discípulos, para que os discípulos dessem ao povo, para que o povo ficasse saciado. Deus não deu diretamente ao povo. Por quê? Porque o sacerdócio é um canal da graça de Deus para nós. E é através das mãos do sacerdote que Deus nos abençoa. É através do sacerdote que a bênção de Deus vem até a nossa vida. Eu tenho uma curiosidade comigo, que eu vivo sempre isso. Quando eu vou celebrar a missa com o bispo ou com outro padre, e o bispo ou o padre diz assim:
Vamos, padres, imponham as mãos, vamos abençoar o povo. Eu não gosto de fazer isso quando tem outros celebrando. Uma vez um amigo padre me disse assim: mas por que você não abençoa? Eu parei e disse assim: sabe por quê, padre? Olha, eu abençoo o povo a vida toda, e raramente eu tenho a oportunidade de receber a bênção, e eu também preciso. E aí ele olhou para mim e disse assim: mas você é danado, não é? E enquanto estão traçando o sinal da cruz sobre as pessoas, eu baixo a cabeça e estou recebendo, porque preciso, porque sou necessitado da graça também. E Deus, nosso Senhor, utiliza assim os sacerdotes. Rezar por nós, homens de Deus, é uma obrigação de todos vocês, todos os católicos têm responsabilidade de rezar pelos padres, e principalmente pelo próprio pastor. Você tem a obrigação de rezar pelo seu padre. E por quê? Porque é através do sacerdote que a bênção chega até nós. É através do padre que Deus nos vem visitar e entra no nosso coração. Infelizmente, no tempo que nós vivemos, todo mundo perde a credibilidade e ninguém quer respeitar mais ninguém. Vejam que na escola um aluno não quer respeitar o professor. E como nós escutamos relatos tristes de professores que são desrespeitados por alunos. Funcionário não quer respeitar patrão. Filhos não querem respeitar os pais. Povo de Deus não quer respeitar as autoridades civis. E todo mundo se acha no direito de criticar a tudo e a todos. Vejam, por exemplo, como se critica o presidente da República, um governador, um prefeito, como se critica com facilidade, como se critica o bispo, como se critica um padre. Por quê? Porque muitas vezes não existe mais esse respeito por aqueles que nos guiam, por aqueles que estão acima de nós, a nos guiar sim. E é preciso que as pessoas busquem entender que eu, enquanto católico, eu devo rezar pelos meus pastores, homens de Deus, que sofrem muito mais do que vocês. Se vocês soubessem o que é a vida de um padre, muitos de vocês não aguentariam. Tanta pressão dos leigos, muitas vezes você é tão impotente sem conseguir ajudar. Quanta pressão de críticas, porque vocês observem uma coisa: quem geralmente critica padre é quem não tem fé, viu? Quem não vai à igreja. Podem observar, todas as vezes que você vê alguém falando mal, observe que é alguém que não vive a fé da igreja, porque não entendeu ainda que a queda do padre é a queda da comunidade, que a queda do bispo é a queda da diocese. E essa responsabilidade é de todos nós, de rezar, de ajudar, de tentar amenizar as dificuldades e as dores. E muitas vezes as pessoas, elas não conseguem entender o drama de uma vida doada. Olha a minha realidade. Quando eu entrei no seminário, no ano de 2003, essa igreja estava, pelo que me relataram, fazendo o piso, o contrapiso. Eu entrando no seminário e se fazendo o piso dessa igreja aqui. Eu não sabia que seria a minha paróquia,
E aquele povo que trabalhava, muitos deles ainda católicos dentro da igreja, também não sabiam que naquele momento o primeiro pároco deles estava entrando no seminário. Olha que coisa engraçada. Nem eu sabia lá que aqui estava sendo preparado para eu vir celebrar minha primeira missa e ser ordenado, e nem vocês aqui sabiam que o padre daqui ia se formar, estava entrando no seminário. Olha como é engraçado. E Deus, por desígnio divino, nos coloca para conduzir, para crescer na amizade com Cristo. Mas aqui é que vem uma coisa interessante. A mística que existe entre o padre e a sua paróquia, entre o padre e a sua comunidade, é uma mística de uma aliança, de um casamento. Eu posso celebrar a missa em igrejas superlotadas de pessoas, como quando eu saio muitas vezes para celebrar em outros lugares, que a gente é humano, muitas vezes eu olho assim e digo, misericórdia, essa igreja está abarrotada de gente, e sou muito tímido, geralmente entro de cabeça baixa, né? Mas não existe nenhuma igreja que eu me sinta mais feliz e mais realizado do que celebrar na igreja que Deus me deu para pastorear. Isso é impressionante. Por quê? Porque não só é celebrar o mistério, mas é levar no altar de Deus as dores de todos vocês. Conheço, na sua grande maioria, as dificuldades, os problemas, as alegrias, as tristezas, as dores, as superações, as vitórias. Eu conheço vocês, e vocês também me conhecem. E tudo isso aqui é ofertado no altar de Deus, que não é só o drama da vida sacerdotal, mas o drama também do povo de Deus, onde vocês vêm à igreja para encontrar o Senhor, e eu, na minha pequenez, venho à igreja para encontrar o Senhor e para levar vocês até Deus. Quando a igreja proclama São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos, São João Maria Vianney demorou muito para se ordenar, vocês já sabem disso, né? Não sabia nada de latim, só decorou a missa, e na época a missa era celebrada em latim, só rezava um único formulário de missa, não é? A oração eucarística só existia a primeira, mas o resto praticamente era o mesmo, até ele engrenar mesmo na vida sacerdotal. E é impressionante porque pegaram ele e colocaram no menor lugar, e ali ele entendeu que deveria frutificar, que deveria superar as dificuldades e as dores da vida ali, e não fugiu da cruz. E quantas vezes ele queria ir embora e o povo ia atrás buscar? Quantas vezes ele arquitetava fugir e o povo ia atrás, até que ele se convenceu, meu lugar é aqui mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós somos muito agitados e nós queremos tudo do nosso modo, do nosso jeito. E não deve ser assim. Nós temos que entender que antes da gente sonhar, Deus sonhou. Que antes da gente desejar, Deus desejou. Que antes de você ter a sua família como você tem hoje, Deus pensou e projetou. Então, é ali que nós devemos ser santos, na condição que Deus nos colocou. O ser santo, eu volto a dizer aqui, não quer dizer levar uma vida de hipocrisia, dizendo que não se tem pecado,
porque no mundo que nós vivemos é impossível viver sem pecado. Mas estou querendo dizer que deve existir dentro de nós esse encantamento por Deus que não passa. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, rezar é tão bom. Rezar não é coisa de gente desocupada, não, pelo amor de Deus. Rezar é coisa de quem tem fé. Rezar é coisa de quem aprendeu a amar a Deus. Rezar é coisa de quem tem um coração magnânimo e aberto para Deus. Rezar é coisa de quem quer crescer e ser santo, sim. Rezar é coisa de quem quer cada vez mais crescer na amizade com o Senhor. E é claro que nós temos que compreender que o que agrada a Deus é a nossa capacidade de se erguer todas as vezes que nós caímos. Olha que é o próprio Senhor quem diz assim: quem não tem pecado, vamos, jogue, atire a primeira pedra. Mas o engraçado de tudo é que o Senhor, na sua bondade, o engraçado de tudo é que o Senhor, em sua benevolência, nos chama a nós todos, pecadores, defeituosos. E o que mais me encanta na celebração da Santa Eucaristia é porque a Eucaristia não é para quem é santo, mas é para pecador que luta todos os dias para se santificar. Veja que a missa começa com o primeiro ato de pedir perdão a Deus, e antes da comunhão a gente ainda volta o nosso olhar para Ele na Eucaristia e a gente diz: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, de que entreis em mim. E é verdade, nós não somos dignos. Mas Deus, na sua pureza, na sua força, vem de verdade nos santificando. E é importante que hoje nós tenhamos mais consciência de vida cristã do que ontem. E é importante que hoje nós tenhamos um desejo muito maior dentro de nós de vencer do que ontem. E é isso que agrada ao Senhor. E depois dessa palavra, desse reconhecimento que eu não sou digno, nós dizemos: Senhor, basta dizer uma palavra e eu serei salvo. E que palavra é essa? É o amém. E o que esse amém significa? Assim seja. Mas assim seja o quê? Senhor, seja feita a tua vontade no meu casamento, no meu sacerdócio, na minha família, na vida do meu filho, no meu emprego. Seja feito, Senhor, do jeito que Tu queres. E do jeito que Tu queres, Senhor, vai ser, mesmo que eu venha sofrer e nada entender, mas sei que o que vem de Vós é bom para mim. E isso é o que é bonito. É preciso também que todos nós possamos tomar consciência de que esse momento que nós vivemos na história é um momento duro, sim, mas nós, tanto vocês quanto eu, nós temos que passar por esse tempo e sair com uma fé mais forte. Eu falava no domingo na reunião do conselho, eu nunca tive um tempo tão grande para rezar como eu vim ter nessa quarentena. Eu fiz praticamente um retiro espiritual. Vim à igreja à noite rezar a missa, só saía de casa amanhã à noite para rezar a missa. E foi assim, está sendo assim desde que começou essa pandemia. Raramente eu saía, a não ser num caso de muita urgência. Ou essa semana,
que eu fui ver rapidinho os meus pais. Passei 6 dias em casa, só para vê-los de verdade, porque não só tenho compromisso de cuidar de vocês, mas também preciso cuidar de uma das joias do meu sacerdócio. Mas, ao longo desse tempo, só rezei, pedindo a Deus, intercedendo, estando em Deus, pedindo ao Senhor, o bom Deus, que nos livre. E graças a Deus, Deus vem sendo muito bom conosco. E nas igrejas, a mesma coisa. Só rezar, parou tudo. Todas as pastorais, todos os movimentos. E a única coisa que ficou foi um encontro pessoal do cristão com o Senhor. Naquelas 2 horas ali, onde a gente, ao se colocar diante do Senhor, a gente estava como que dizendo, ou está como que dizendo a Deus: Senhor, olha, eu estou aqui, me protege. Senhor, eu estou aqui porque te amo, venha ao meu encontro. E isso, graças a Deus, fez o diferencial nesse tempo de quarentena. Não podemos nos iludir. Isso não vai passar não, viu? De uma hora para outra não. Vai chegar uma hora que vai passar. Mas não imagine você que amanhã a gente vai acordar e não vai ter mais. Não. É preciso que nós aprendamos a conviver com esse vírus. É preciso que nós aprendamos a conviver com ele. Graças a Deus, dentro da nossa paróquia, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, não temos ninguém que tenha sido acometido por ele até agora. Ainda não. Mas pode chegar o dia que a gente venha ter um ministro, ou um leitor, ou alguém que só vem à missa, ou o padre, não é? E aí é obrigação de todos nós rezarmos para superar, para que a gente não perca ninguém. Eu vou pedir mais uma vez a São João Maria Vianney, que é um grande amigo que eu tenho, que ele intensifique as suas orações, os seus pedidos a Deus, pelo nosso clero de Janaúba, para que nenhum padre seja acometido por esse coronavírus, como até hoje não temos nenhum caso, para que o Senhor, o bom Deus, proteja o nosso bispo diocesano, proteja os nossos 4 seminaristas, para que assim nós possamos amá-lo de todo o nosso coração. E continuo confiando a São Sebastião, a nossa paróquia, como desde o início da pandemia. Ele que é o padroeiro contra as pestes. E o coronavírus é uma peste, não é? É uma peste, porque peste é o quê? Na minha terra esse nome é muito feio, não é? É o nome mais feio que existe em Alagoas, não é? Mas o sentido primeiro é peste, é isso que nós vemos, uma epidemia, uma pandemia, uma coisa generalizada que vai matando tanta gente. Isso é peste, não é? E eu confiei a São Sebastião e eu peço a ele que continue intercedendo por nós, para que possamos vencer, para que possamos superar. Deus é bom. Vamos ser fiéis a Deus. Deus é bom. Vamos permanecer em Deus. Deus é bom e tira coisas boas até do que é ruim. Que São João interceda por nós junto a Deus, que São Sebastião interceda por nós junto a Deus, que o anjo designado por Deus da nossa paróquia guie a nossa paróquia,
que o anjo que Deus colocou para cuidar da casa de cada um de vocês também possa proteger das ciladas de Satanás, das ciladas do inimigo. Eu não sei se vocês sabem, mas a tradição católica nos diz que cada casa tem um anjo. A sua casa tem um anjo que guarda a sua casa. Essa paróquia tem um anjo que guarda essa paróquia. O próprio São João Maria Vianney, ele tinha uma intimidade muito grande com o anjo da sua paróquia. Então, sempre que vocês forem sair de casa, ou alguém for sair de casa, ou nesse momento agora, aprendam a rezar ao anjo que Deus confiou às vossas famílias e às vossas casas. Padre, e qual é o nome do anjo da minha casa? Eu não sei. É uma miríade de anjos, milhões e milhões de anjos que são designados por Deus para cuidar espiritualmente de todos nós. Porque muitas vezes nós somos tentados a olhar a vida só com o olhar da carne e esquecemos de olhar a vida com o olhar espiritual. Essa igreja está cheia de anjos a nos proteger, a cuidar de nós, a interceder por nós, a não permitir que o mal bata às nossas portas.